Fala galera, estamos de volta aqui depois de um hiato que teve que acontecer por forças maiores, mas Mitologia do Esporte está de volta, dessa vez Pra ficar? pra ficar. Talvez, vamos ver, né? Não, Vai dar certo, vai dar certo. Bom, eu sou o Fred Medeiros E eu sou o Ramon Xavier. e hoje a gente vai falar sobre a fusão de dois esportes, assim, que se você for olhar por fora não tem nada a ver, mas tem algumas coisas que ligam eles. Esses esportes são O Jiu-Jitsu e o Surf. Bom, quando a gente fala de jiu-jitsu, a gente normalmente já liga com a família Gracie, né? E nesse caso, mesmo a gente falando também de surf, não vai ser diferente. A gente vai começar falando deles, né? Do Rolls Gracie, ou Hollis Gracie. Rolls, eu acho. Filho do Carlos Gracie, ele foi criado pelo seu tio, Hélio. Bom, o Rolls tinha uma academia de Jiu-Jitsu perto da famosa praia do Arpoador, né? Um dos berços da cultura de surf no Brasil, né? Fica no Rio de Janeiro, pra quem não sabe. Bom, e foi exatamente nesse local em que houve o primeiro contato entre o surf e o jiu-jitsu, né? Criando essa cultura conjunta entre os dois esportes. Lembrando que a família Gracie é uma família do Pará, de descendentes de escoceses, mas que foram erradicados posteriormente. O Carlos e o Hélio, ainda muito novo, foram para o Rio. Então o jiu-jitsu surgiu na cultura de Praia do Rio, na Barra da Tijuca, em Copacabana. As primeiras academias sempre foram nessas regiões onde tinha praia, e onde tem praia tem surf, né? E ainda sobre a família Gracie, a gente pretende fazer um programa focado só neles, porque tem muita história para falar, né? O Rolls, por causa dessa sua academia, ser exatamente na região praiana, ele tinha muitos alunos que surfavam. E por causa disso ele acabou sendo influenciado também, e sendo assim, o primeiro Gracie a ter uma prancha de surf. Infelizmente, no ano de 1982, com apenas 31 anos, o Rolls chegou a falecer devido a um acidente de asa delta. Um dos esportes que ele também era apaixonado, ele gostava muito de esportes radicais. Ele era um apaixonado por esse tipo de modalidade. Rolls era considerado o grande nome do jiu-jitsu na segunda geração, após a geração Carlos e Hélio. Ele era a esperança do jiu-jitsu, e muitos especialistas, e quem conheceu ele especificamente, diz que se não fosse sua morte prematura, ele seria, se não o melhor, um dos melhores lutadores de jiu-jitsu da história, com certeza. Ele era muito técnico. Entrando mais a fundo nessa fusão de modalidades, de esportes diferentes, teve um começo bem peculiar, na verdade. Começando com uma desavença no arpoador. De acordo com o que Rolls começou a surfar, ele começou a levar também outros alunos. E isso teve alguns problemas, porque a galera que era só do surf, mais antiga, começou a ter que dividir o mar e as boas ondas entre eles e o pessoal do jiu-jitsu. Né? Isso acabou levando a um embate. Na verdade, uma disputa de egos entre o Rolls Gracie e um surfista muito conhecido na época, na área, o chamado Daniel Sabá. Bom, o que aconteceu naquele dia em específico, até hoje ninguém sabe muito bem. Na época ninguém tinha celular pra ficar filmando, etc. Né? Mas ficaram, na verdade, mais se bicando, né? O que acontece é que Rolls estava surfando e acabou sendo expulso pelos outros surfistas do mar. Sendo que, claro, como um bom Gracie, e quem conhece a história da família sabe, ele não aguentava desaforo. Ele saiu do mar, puto, com certeza, foi pra academia e trouxe uma tropa de lutadores de jiu-jitsu para resolver esse problema. Pense na praia, uma porrada de lutador de jiu-jitsu, incluindo um Rickson Gracie com 14 anos, que foi chamado pra quê? Pra aprender como é que se resolviam os problemas. Alguns conflitos, né? Bom, o Rolls Gracie, ou Hollis, chamou o Daniel Sabá pra fora da água. Ele demorou um pouquinho, tava reunindo um grupo de surfistas também, porque ele não ia chegar lá sozinho. E teve esse conflito, né? Surfistas contra jiu-jiteiros. Na verdade, Frederico, briga é quando os dois lados batem, né? Mas parece que não foi o que muito aconteceu. Logo, o Daniel Sabá pediu pra parar porque parece que na mão ele não conseguia se resolver nesse assunto, né? Até porque era uma covardia, né, Marcos? Bom, por força do destino, Daniel Sabá, aquele que levou uma pisa um dia antes, foi fazer a sua sessão matinal em Ipanema. E, por acaso, né, Rolls Gracie chegou lá um pouco depois. Também decidiu isso para Ipanema. Olha o c... do cara. Mas acabou sendo uma coisa boa, eles ficaram meio que amigos e tal. E acabou que o Daniel Sabá começou também a praticar jiu-jitsu, depois de um tempo. E foi mais ou menos por aí que começou
esse intercâmbio, né? A galera do surf começou a treinar, não só o Daniel Sabá, né? Mas ele começou a levar a galera do surf pra academia a convite do Halls. E a galera do jiu-jitsu começou a ir mais surfar e começou essa união entre esses dois esportes maravilhosos aí. Esse intercâmbio acabou também não agradando todos os Gracie, pelo menos não de início, né? E para falar sobre isso, a gente vai falar sobre o Relson Gracie. Relson acabou seguindo os passos de Halls, né? E se tornou um dos grandes divulgadores do surf e do estilo de vida surfista dentro da família Gracie. Pois é, e isso acabou não agradando seu pai, Hélio Gracie. Relson também influenciou seus irmãos mais novos, né? O Rickson e o Royler. E aí se tornaram também surfistas e até hoje eles estão lá. Ambos moram em San Diego e ambos todo dia, ou quase todo sempre que dá, gostam de ir surfar. O que unificou e mais ainda, né? Solidificou essa união entre o surf e o jiu-jitsu. Para encerrar mais especificamente assim a parte do Relson, né? Vale salientar também que ele se mudou em 1988 para o Havaí. Não por acaso, né? Lá tem as melhores ondas do mundo e lá ele começou uma academia de jiu-jitsu. Para mostrar essa mudança de cultura e união entre esses dois esportes e duas comunidades, a gente vai contar o caso que aconteceu no Rio de Janeiro, nos anos 80, quando no evento mundial de surf chamado I-65000, houve tipo assim um conflito entre a comunidade surfista, nesse caso já surfista e jiu-jiteira, boa parte, entrou em conflito com os surfistas havaianos que estavam participando do evento. Esses surfistas havaianos já eram muito conhecidos e despertavam muita curiosidade dos surfistas brasileiros. Vale lembrar, como já dito, que o Havaí é o berço do surf no mundo. Entre eles, um cara chamado Byron Amona, que participava de uma gangue de surf do Havaí chamada Da Rui, estava presente no local. Os havaianos, eles se achavam dono do esporte, porque o esporte surgiu lá. Mas a gente também é dono do jiu-jitsu, que surgiu aqui, né? Mas enfim, por conta disso, eles eram conhecidos em todos os eventos mundiais que tinham, eles chegavam arranjando confusão e botando boneco, porque eles eram donos e se achavam os melhores daquilo. Eles levavam o localismo deles que eles tinham no Havaí para os outros lugares do mundo. E isso não era bem visto. No caso, o Byron Amona, ele era um segurança e fazia parte dessa gangue que a gente já citou aqui, e era um monstro, era gigante o cara. Aconteceu uma confusão entre um surfista local, o Sérgio Malibu, e o grandalhão Byron, né? Isso no mar, né? No mar, eles tiveram um desentendimento e o havaiano acabou quebrando a prancha do brasileiro. Resumindo, os Gracie souberam disso aí, não gostaram nada disso e pediram pro Sérgio Malibu fazer a mesma coisa com a prancha do Byron. O que ele fez? Com muito medo, mas fez. Quebrou a prancha do grandão. Obviamente isso não agradou o grandalhão havaiano, né? Que iria começar uma briga. Mas quem entrou na confusão foi o Rickson Gracie, um cara bem menor, bem mais franzino do que o havaiano. Mas o que aconteceu? O havaiano apanhou do Rickson, né? E isso foi uma coisa que os gringos passaram a conhecer o Brazilian Jiu-Jitsu e toda a sua eficiência, né? Falando sobre o cenário que envolve tanto Jiu-Jitsu como surf, a gente tem que falar que os Gracie, quando migraram lá para os Estados Unidos, eles escolheram exatamente esses locais, né? Que tinham essa cultura de surf. E hoje, não por coincidência, os locais onde o jiu-jitsu mais se desenvolveu, por exemplo, nos Estados Unidos, é no Havaí e na Califórnia, onde tem essa cultura que foram lá, que eles foram atrás de divulgar o esporte e também juntou lá mais isso além do berço, Rio de Janeiro, claro, e também a gente pode falar de um canto mais longe ainda, como o Bali, na Indonésia. E agora nós vamos dar alguns exemplos de surfistas que também viraram jiu-jiteiro e alguns jiu-jiteiros que também são surfistas, né? A gente vai começar falando sobre o Kelly Slater, né? O Kelly Slater, que é 11 vezes campeão mundial de surf. Ele começou no surf iniciado pelo Rickson Gracie. No caso, hoje ele é faixa azul de jiu-jitsu. E quando ele começou com o Rickson Gracie, ele trocava pranchas, dava pranchas para o Rickson Gracie em troca de aulas de jiu-jitsu. Outro grande nome que é dos dois esportes é Joel Tudor, né? Ele já era um surfista de sucesso quando iniciou o jiu-jitsu em 2003, após uma briga que ele teve, provavelmente deve ter apanhado. E muito. E aí ele foi atrás de alguma arte, de alguma defesa pessoal que ele realmente acreditasse que funcionasse, né? E nessa época o jiu-jitsu estava muito em alta por causa do UFC, de toda a sua eficiência comprovada para o mundo, e ele se matriculou na academia de jiu-jitsu. Ele foi 2 vezes campeão da World Longboard Tour de surf. E ele se tornou faixa preta do mestre Carson Gracie, né?
que é considerado por muitos o maior formadores de atletas top do jiu-jitsu. Inclusive, vamos ter também um vídeo sobre o mestre Carson. E no jiu-jitsu ele acabou ganhando algumas competições, né? Inclusive ele participou do ADCC, que é o maior evento de luta agarrada do mundo. Atualmente ele administra a sua própria academia de MMA e jiu-jitsu na Califórnia, chamada Surf Fight. E dentro disso ele possui muita influência dentro das comunidades, tanto de surf como de jiu-jitsu nos Estados Unidos. E citando outros nomes que se vocês forem atrás é muito comum, mas a gente tem o Buchecha, que é o atual campeão absoluto e um dos maiores vencedores da história do jiu-jitsu, ele também surfa. E surfistas profissionais, inclusive participantes do Tour, a gente tem o Jadson André, brasileiro do Rio Grande do Norte, e o francês Jeremy Flores. Entre muitos outros, como os Grace que a gente falou no início do vídeo, o Rickson, o Royler, apesar de hoje já estarem acima dos 50, todos continuam surfando e dando suas aulas de jiu-jitsu aí para mostrar a união e a força desses dois esportes. Esse foi mais uma Mitologia do Esporte. A gente tentou trazer uma pauta pouco convencional, né? Por mais que tenha algum material aí, não tem nada que unifique tudo, que pelo menos que a gente ache, né? Então a gente trouxe essa pauta para vocês, a gente espera que vocês tenham gostado. Deixe aí o feedback nos comentários. Se inscreve no canal, é muito importante, o projeto vai voltar, não vai mais parar e vamos fechar esses 5 mil inscritos aí até... Vamos fechar. Valeu! Valeu!